Vamos começar. Shalom, shalom, boa noite. Você que também não está presente, verá essa aula gravada, que essa aula possa te edificar de uma forma sobrenatural. Hoje nós estamos na 11ª aula, né? E aula de número 11, no qual nós estaremos estudando o capítulos 19 e 20 do livro de Atos. Temos a certeza que Deus vai conosco de uma forma especial. Também quero fazer uma oração. Vocês já oraram aí pela Mariana, mas eu vou fazer uma oração inicial e logo em seguida estarei passando aí para o ministrante da noite, ok? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, glorificamos o teu nome, te pedimos que o Senhor tome o controle de todas as nossas aptidões nesse exato momento, as nossas expectativas, aquilo que almeja o nosso coração, e que libere sobre nós a tua palavra, a tua bênção, e que nós possamos hoje ser iluminados através da tua palavra e que nós possamos ser cheios do teu Espírito. Cheios do teu Espírito para viver o propósito do Senhor nas nossas vidas e que a glória e a manifestação do Senhor seja algo tremendo sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Você que entrou depois que eu falei, no grupo tem ali um vídeo falando de uma ministração que nós iremos fazer hoje após a aula. Se você quiser enviar isso para alguém e o link dessa aula, você pode ainda, né, enquanto começa aqui, você ir lá e dar um clique e mandar para alguém que você acha que precisa ser ministrado hoje. Amém? Deus abençoe você. Quero passar aqui para o Natan. Natan, com você. Shalom, shalom, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma noite de aula, né, sobre o livro de Atos. Quero começar dizendo que o Espírito de Deus, né, venha trazer para nós, para aqueles que precisam de cura, para aqueles que têm dúvida, esclarecimento, para aqueles que precisam de paz. Esse é o pedido, né, dessa noite, antes de começar essa aula, porque mesmo que seja uma aula, né, estamos aqui falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, nós iremos falar de uma história, né, que aconteceu há muitos anos atrás, que muito alheio ao nosso conhecimento e entendimento, né, mas que nós vamos tirar algumas coisas, nem algumas, né, muitas coisas que servem para nós, né. Então, vamos dar início a essa aula. Como eu mandei lá no grupo lá, eu queria fazer uma dinâmica diferente. Hoje eu não vou me alongar, né? Hoje a gente tem um evento especial aí, eu tô doido para participar. Então a gente não vai se alongar hoje. Eu pedi que a gente fizesse o contrário hoje, né? Falou, vamos começar de trás para frente. Eu pedi que colocasse as perguntas no grupo ou aqui, ou quem quiser falar, não quiser digitar. Cadu mandou algumas boas questões. Tem umas questões aqui que precisa de aulas para a gente falar delas, que você vai se encadeando, né? E é tão engraçado você imaginar o seguinte, quando a gente viu pelo livro de Atos, a gente vem acompanhando, tipo, Atos 2, Atos 3, Atos 5, Atos 9, 10, 11, 12, são histórias, Atos 15 do concílio, são histórias, assim, tão impactantes, né? Que, de repente, a gente vai ler Atos 19 e 20, parece que não tem aquela grande coisa, né, que é para a gente se debruçar sobre ela e ficar falando sobre o acontecimento, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela, como eu já disse, né, ela é viva e eficaz. E assim, o Cadu levantou 3 questões aqui que estava até na verdade, eu não tinha nem separado para falar, né? E assim, como que a palavra de Deus é legal, né? É engraçado que aquela olhada friamente no texto, você não vê nada que salta aos seus olhos, né, para poder comentar e contar a história e ver uma coisa muito miraculosa, apesar que tem coisas miraculosas aqui, mas nada assim que seja demais, né?
Mas eu queria, antes de começar aqui lendo as perguntas e interagindo com vocês, eu quero deixar uma coisa bem clara, gente. Não existe pergunta burra, não existe pergunta sem noção, porque às vezes a sua dúvida, como se diz minha professora, né, pode ser a dúvida do coleguinha. Então, se você tem uma dúvida e gerou essa dúvida, faça essa pergunta. Se eu não conseguir responder, tem o Edson, tem o Cadu, tem o Ronaldo aí. E se a gente não conseguir, amanhã a gente traz essa resposta para vocês. Mas aqui é um lugar para a gente também interagir e conversar sobre o texto, né? Porque nós costumamos com pregações, às vezes o pregador fala muito, né? Às vezes, que nem a gente vê aqui no livro de Atos aqui, Paulo num longo sermão, né? Que alguns cálculos aqui remete a 8 horas. Às vezes a gente escuta e não tem a possibilidade de perguntar, nossa, mas foi muito legal, mas tem esse detalhe aqui que eu não consegui entender, por que eles fizeram, por que eles fazem isso e hoje a gente não faz, entendeu? Então tem alguém que tem alguma dúvida sobre esse texto, para mim já começar? Enquanto vocês vão... Se tiver, pode levantar a mão que eu já paro. Eu já quero começar a ler a primeira do Cadu aqui, ou se quiser digitar também. Vamos só dar um contexto aqui nesse livro de Atos aqui. Gente, esse capítulo 19, né, basicamente 19 e o 20, né, ele retrata aquela terceira grande viagem missionária de Paulo, né? E quando ele vai para Éfeso, a gente vê que ele tem um carinho especial por Éfeso, que ele passa muitos anos lá e dedica muito tempo para lá. Por exemplo, existe uma carta, né, no nosso cânon sagrado que é dedicada aos Efésios. Então, é esse povo que fala do capítulo 19, essa carta de Paulo aos Efésios é para esse povo. Então, a gente vê, por exemplo, que na primeira viagem missionária, Paulo deixa Áquila e Priscila lá, né? E Apolo também, com seu ministério em Éfeso. Éfeso é uma cidade mais ou menos grande, né? Por exemplo, o que a gente tem hoje é resquícios, né? De estudos, por exemplo. Muitas pessoas dizem que é 400 mil, 500 mil, 600 mil pessoas a cidade de Éfeso. Ela era a segunda ou terceira maior do Império Romano. Perdia para Roma e Antioquia, né? Eram as três maiores. Mas Paulo tem um carinho especial por essa cidade. E curiosidades que existia naquela cidade, né? Naquela cidade existia o templo de Artemis, ou Diana, né? E no mundo antigo, o templo de Diana era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, que era um templo gigantesco, tinha uma estátua lá gigante de uma deusa cheia de seios, né? Porque significava a fertilidade. Então, quem buscava fertilidade geralmente ia para aquele templo, né? Fazer o sacrifício, a oferenda a Diana para poder buscar aquilo. Então é isso. O pano de fundo da história de Atos 19 era esse, né? Paulo nessa viagem em Éfeso. E vou começar com a pergunta do Carlos, uma pergunta muito boa, que já dava para uma aula só, falar sobre batismo, porque a gente vai começar a abrir, né? O batismo daqui, batismo de fogo, batismo do Espírito Santo, batismo de fogo é bom, é ruim e tal. Dá para falar muito sobre isso. E é um assunto muito legal e pertinente a nós, né, cristãos? Vamos lá, a pergunta aqui. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E isso aí é a indagação da Bíblia, né? Deixa eu ver se eu marquei aqui na minha. Isso é o versículo 2, né? Já começa do versículo 2. Então, o que estava acontecendo ali? Judeus vão batizando, né? As pessoas, mas eles estavam fazendo, entre aspas, o rito antigo, que era o batismo de João Batista. Quando a gente lê a Bíblia, né, e vê relatos a respeito de João Batista, a gente vê que o batismo dele é sim um batismo diferente do nosso, porque ele traz aquele arrependei-vos, né? E mais para aquela área de chegada do Messias, porque ele era tipo um antecessor. Era quando você pega um texto, ele é tipo um preâmbulo, né? Ele é aquele que entrava
para que o Messias vinsse. Então, assim, as pessoas estavam fazendo esse rito antigo. E claramente, nesse rito, nesse batismo era um batismo de arrependimento, mas não era um batismo correto. Você lembra quando a gente estudou na história de Atos 12, nós falamos sobre Cornélio, que Cornélio era um homem temente a Deus, orava, jejuava, era piedoso. Ele fazia tudo, só não fazia o principal, gente. Que ele só não tinha o principal, que era a fé em Jesus. Que era esse poder Só um momento, eu só fechar uma porta aqui. Então, quando a gente via sobre Cornélio tinha tudo, né? Basicamente, ele fazia tudo. Ele era um temente a Deus, acreditava em um só Deus, não era um herege e nem um idólatra. Ele acreditava no Deus de Israel, mas faltava alguma coisa para ele. E é a mesma coisa que acontece com esse batismo. Esse batismo faltava o elemento principal. Qual que era o elemento principal? Jesus, né? E aí sujeita a essa questão. Aqui. Então é o seguinte, então na verdade aqueles lá, né, nem eram cristãos e nem cristãos batizando em nome de Jesus, né? Então eram pessoas enganadas. Nesse mesmo texto ele fala, por exemplo, da questão dos filhos. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, que eu não tinha marcado, mas era. Fala dos filhos de algum cidadão aqui que estavam expulsando demônio em nome de Jesus e de Paulo, né? Então, o que acontece? Quando a gente vê, por exemplo, essa passagem, eles tinham o quê? Eles tinham conhecimento de Jesus, tinham conhecimento de Paulo e tinham conhecimento que, por esse nome, se expulsava demônios, não tinha? Nós não lemos isso aí? Mas por que não funcionava? Por que isso não funcionava para eles? Era a mesma forma que o batismo que aqueles cristãos que estavam fazendo, aqueles judeus que estavam fazendo, não funcionava, porque faltava o elementar, que era Jesus. A gente vê, por exemplo, que a Bíblia retrata que nós seremos revestidos de quê? De aquela coisa que o Corão gosta de falar, revestido de poder. E o que era o revestido de poder? A gente expulsar demônios, falar novas línguas, impor a mão em pessoas e serem curadas, não era isso? Então, ele tinha um conhecimento todinho da teoria. Eles sabiam como fazer na teoria, mas na prática faltava para ele o elementar. O que era o elementar? Era o poder de Deus. Então, assim, a gente vê que esse batismo era um batismo que era um batismo bíblico, né? Mas esse batismo bíblico de João Batista, ele teve um tempo. O tempo dele foi até Jesus. E após Jesus, a gente vê que, por exemplo, eu não vi se o Carlos fez uma pergunta a respeito dos batismos. Você fez, Carlos? Fiz. Tá. Depois eu falo sobre faço a pergunta distinguindo os batismos aí, para a gente discutir um pouco. Então tá, vou pela ordem aqui. Então é isso. Então, basicamente é isso. Faltava para eles o poder, né? Que era o poder no nome de Jesus. O poder de Deus, né, gente? Mas em nome de Jesus. É que nem na oração. A gente orar a Deus pelo nome de Jesus, porque ele é o nosso intercessor. E naquele tempo houve um pequeno alvoroço acerca do caminho. A minha versão utiliza a expressão daquele que caminha para definir os cristãos. Por que essa expressão? Outra coisa muito interessante que a gente vê na história, a definição de cristão e religião é uma coisa muito comum para nós. O que acontece no judaísmo daquela época? Todo mundo sabe que na época de Jesus, o judaísmo ele era composto por algumas facções, né? Saduceus, fariseus, essênios e os zelotes. Então, esse trabalho que Jesus fazia, né, o caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então os seguidores dele ficaram conhecidos como caminho, basicamente por isso. Então, essa área de Jesus atuava, ela era o judaísmo na quinta ponta, não era uma religião. Gente, Jesus nunca quis criar uma religião, ainda mais institucional que nem a gente tem hoje, né? A Igreja Católica ficou por tanto tempo como governo, como uma palavra. Jesus não veio para isso. E foi por isso que os judeus não aceitaram ele, porque ele não era um cara de governo que veio para governar.
a missão do Messias não era para governar e livrar o pessoal daquela escravidão que eles tinham com Roma. Porque a gente lê o texto bíblico, mas a gente sabe que o povo judeu ele era um povo escravo de Roma. Porque Roma escravizava de uma forma diferente dos outros. Ela fala assim, ó, vocês são súditos, não vai ter rei, não vai ter nada, mas nós deixamos vocês adorarem seus deuses, nós deixamos vocês levar a sua vida, né? Entre aspas, normalmente nós queremos o quê? Só impostos. Então, que Roma, ela definiu um novo meio de escravidão. E esse meio de escravidão de subjugar as outras nações era assim. Então, por isso que o Império Romano expandiu dessa forma. Porque eles não tinham naquela... Por exemplo, a gente vê relato na Bíblia que povos invadiam Jerusalém e derrubavam o templo, roubavam artefatos santos, sacrificavam porcos dentro dos templos, faziam os judeus, obrigaram os judeus a adorar outros deuses. Não, o Império Romano, nessa época, de forma inteligente deles, eles só chegavam a fazer o seguinte, ó, não vai ter rei, e por isso que todo mundo que era levantado como Messias ou era um proto-Messias morria, porque era uma ameaça ao Império Romano. Porque o Messias é o quê? É um rei. Na mente deles, o Messias era um libertador. Então, assim, todo mundo que se levantava como Messias era morto. Isso aí era comum. Aconteceu antes de Jesus e aconteceu depois de Jesus. Então, no Jesus não foi essa exceção de ser morto. É claro que para nós sabemos que precisávamos que ele morresse. Pagasse uma dívida que eu e você não conseguimos pagar. Então, assim, tudo faz parte do script de Deus. Mas dentro desse script de Deus, existia o script da Terra. E a Terra veio rodando. Então é isso. Deixa eu só ligar meu celular aqui para me ver a pergunta. Então é isso. E a gente viu também em Atos 13, se eu não me engano, a primeira vez que o povo de Deus o povo do caminho, né, o seguidor dessa seita chamada Caminho, foi chamado de cristão, era uma forma jocosa, né? Era tipo um apelido ruim, né? Então, assim, todo tempo você vai ver que na Bíblia a referência ao povo de Deus que tinha Jesus como Messias, todos os judeus e os gentios, né, que tinham Jesus como Messias, era chamado de caminho. E isso mudou depois, né? Muito depois. Quando Constantino ratificou a religião cristã como parte do reino, aí virou instituição, mas até então era segmentos do caminho e não tinha essa divisão. Jesus era um judeu, gente, nunca deixou de ser judeu. Os apóstolos eram judeus e nunca deixaram de ser judeus e nunca deixaram suas práticas. A gente vê que em Atos 19 começa falando o quê? Começa falando que Paulo, o que o Paulo fazia? Pregava nas sinagogas. Ficou o quê? 3 meses ou 3 anos? Você entendeu? Paulo ficou um tempão pregando nas sinagogas, até que o coração dos judeus se petrificaram, não é assim que a palavra fala? E ele teve que sair de lá e pregar na escola de Tirano. Mas, assim, Paulo nunca deixou de ser judeu. A gente vê que no final de Atos 20, a gente vai até atropelando, Paulo está querendo ir para onde? Para Jerusalém, para quê? Para a festa de Pentecostes. Então, assim, a gente tem que tirar da cabeça essa história de que Paulo era cristão. Paulo não era cristão. Porque quando você fala cristão, a gente lembra de hoje. Quando eu falo cristão, eu lembro do Hernando Dias Gomes, eu lembro do René Terranova, eu lembro do Coraiola, eu lembro dessa galera, lembro de nós, entendeu? E isso aí não tem nada a ver com Paulo. Paulo nunca deixou, quando a gente vê na defesa de Paulo em Atos 28, Paulo fala que nunca deixou nenhum rito judaico, né? Nunca deixou de fazer e nunca falou contra nenhum rito judaico. Essa é a defesa dele para César. Você entendeu? Os judeus juntaram, querendo matar ele, né? E falaram, não, você está pregando contra as tradições dos nossos pais e a lei de Deus. Paulo fala, eu não. Ele dá aquela cartada, né? Eu sou fariseu de fariseus, judeu de judeus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Então, sim, e na lei irrepreensível, que é o mais legal, na lei irrepreensível. Eles não conseguiam pegar Paulo quebrando algum mandamento de Deus.
porque não existia, né, Novo Testamento. Então, a única palavra que eles tinham era a Bíblia deles, era o Tanar, era o Velho Testamento. Então, assim, e eles tentavam, que nem tentava com Jesus, né, pegar ele em alguma coisa, e sempre Jesus saía ileso porque ele não estava quebrando, né, a lei de Deus. Podia quebrar, sim, tradições. E tradições não é lei de Deus. Então, essas sim eram quebradas, mas não a lei de Deus. Então, vamos para o próximo, que eu falei que não ia alongar, nós ficou 20 minutos na primeira questão. Ai, naquele tempo, um tempo chamado então. Então é isso, Cadu. Não sei se deu para você entender, mas era isso. Os cristãos não eram chamados de cristãos na Bíblia, eram chamados de seguidor do caminho. E o capítulo 9 descreve feitos em Efésios, um tão específico crescimento da igreja nessa cidade. Então, é interessante essa segunda pergunta, né? O capítulo 19 descreve muitos feitos em Efésio. Foi tão expressivo o crescimento da igreja nessa cidade, assim mesmo? Uma pergunta, né? Há alguma ação específica nessa cidade que podemos destacar utilizando nos dias de hoje? Cara, tem uma muito legal. Por exemplo, nós lemos todo o texto, às vezes passamos coisas despercebidas, mas tem uma parte do texto de Atos 19 que fala que o pessoal começou a queimar livros de feitiçaria, livros de idolatria, e fala que foi 50, algumas versões têm 50 mil denários, uma que minha é 50 mil denários e a outra aqui é 50 mil moedas de prata. A gente sabe que um denário era igual a um dia de serviço, uma diária. Então, quando você coloca 50 mil denários, vamos colocar uma diária hoje, assim, em média, R$100. Então, assim, naquele dia, eles queimaram cerca de 5 milhões de reais em artefatos de idolatria. Então, assim, a gente consegue ver, por exemplo, Paulo, que nem eu falei, Paulo pregava na sinagoga. De repente, os caras se endureceram o coração e, pá, pode dar licença daqui. Paulo começou a pregar em outro lugar. A gente não vê Paulo se levantando, a gente não vê Paulo com rebeldia, com rebelião, ou com aquela raiva no coração, ele simplesmente sai de um lugar e vai para outro. Então, assim, a gente vê pelo Atos 19 que Paulo ele não perdia uma chance de pregar o evangelho de Deus. Isso serve um exemplo para nós. Então, assim, você está no seu serviço, seu trabalho, continue pregando o evangelho de Deus. Se você está no ônibus, continue pregando o evangelho de Deus. Se você está no lazer, continue pregando o evangelho de Deus. Então, isso é um exemplo para nós. Continuarmos a pregar o evangelho de Deus. E isso que a gente vê todo o livro de Paulo, todo o capítulo 19 e 20. E pregavam muito. Então, e assim, e ainda tem mais coisas, né? Por exemplo, o desapego daquele que ouve a mensagem, se arrepende e produz marca de arrependimento, né? Antigamente a gente ia para o encontro, não sei se vocês eram na época do G12, aí tinha a fogueira. Rapaz, assim, hoje eu queimei tanta coisa que hoje eu arrependo de ter queimado por religiosidade, mas tem muita coisa que eu deveria ter queimado e não queimei, vamos ser justos, né? Porque, assim, na época eu gostava muito de rock and roll, né? Então eu queimei algumas camisas de banda, queimei alguns CDs e tal. Então a gente via isso muito no G12. Eu não sei se vocês são familiares com isso, mas tinha uma certa hora lá do encontro que tinha uma fogueira e tal, você tinha que queimar as coisas. Então, assim, qual o ponto de sacrificarmos pelo evangelho nós estamos hoje? Eu faço essa pergunta a você. Qual que é o seu ponto de sacrifício? Entendeu? A gente vê que as pessoas ouviram a verdade, né? E a verdade libertava as pessoas e automaticamente ela pegava tudo aquilo, toda aquela carga maligna de idolatria, de bruxaria que eles tinham e queimavam. E assim, eram coisas valiosas. E às vezes hoje nós não conseguimos abrir mão de uma oferta, né? Vai pedir uma oferta na igreja, aspas, para a opinião minha, né? Você vai lá com muitas posses, oferece R$2. O pastor fala do dízimo, você já começa a se torcer achando que
que é dinheiro para o pastor, né? Então, a gente vê, por exemplo, que nessa parte, Paulo fala que ele nunca quis ser peso para os irmãos, né? Trabalhava para se manter. Então, e de novo, a Bíblia falando de dinheiro. A gente falou muito sobre dinheiro em Ananias e Safira, né? E aí, tem que dar o dízimo ou não? Tem que dar a oferta ou não? Isso é bíblico ou não? E de novo, a Bíblia tratando de dinheiro. E quando ela fala da queima desses objetos, Lucas, né? Ele especifica o valor ainda. Fala, ó, não foi qualquer coisa não, cara. Os caras não pegaram 2, 3 livrinhos lá e jogaram lá, não. Foi 5 milhões de reais que os caras queimaram por causa da pregação de Paulo naquela cidade. Paulo incomodou tanto eles na questão financeira que eles se levantaram, né? Qual que foi o motivo de Paulo sair fugido de Éfeso em Atos 19? Porque os caras lá que faziam os bonequinhos, né? Da Diana que vendia no templo, começou a tomar prejuízo, porque ninguém mais estava comprando, porque Paulo estava pregando o evangelho, as pessoas estavam acreditando no Messias e rejeitando todo aquele tipo de idolatria. E aquilo começou a doer no bolso dos caboclos. O que eles fizeram? Juntaram todo mundo na praça, uma assembleia, e falaram, cara. Aí chegou ao ponto de Paulo falar que, pela milésima vez, né, Paulo conseguiu sair ileso de uma situação dessa e sair fugido. Às vezes Paulo apanhava, às vezes Paulo era preso, né? Mas a gente vê sempre que Deus providenciava uma fuga para Paulo. Então a gente vê isso, é tudo questão de dinheiro. O problema até então não era nem a pregação de Paulo, a idolatria, a Diana, né? O problema foi que de repente esse cara parou de ganhar dinheiro. Então paramos no 19, né? Vocês estão entendendo aí, gente? Tá muito rápido, tá muito acelerado, tá tranquilo? A irmã que levantou a mão, cadê ela aqui? Sou eu, aqui, a Ah, Mariana, Mariana, curada já. pode fazer sua pergunta? Então, eu estava observando, quando eu falei até da questão de pôr em prática, porque uma das coisas que me chamou a atenção foi na passagem ali de Atos 19, do 11 até o 20 mesmo, que fala dos filhos de Seva. E porque assim, a minha sensação é que hoje nós temos dois evangelhos. Um evangelho que ele se move pela palavra, às vezes uma palavra humana, às vezes até uma palavra de Deus, enfim. E a gente também tem um outro evangelho que é só aquele evangelho do poder. Então, eu vou usar essa palavra, mas eu não gosto desse termo para expressar isso. Mas quando a gente fala de falsos profetas, sinais, maravilhas, então tudo isso que acompanha o evangelho, eu tenho essa sensação que parece que existem dois evangelhos, que ou você prega, ou você está numa igreja que é a igreja do poder, das manifestações. E eu lendo aqui em Atos 19, né, Paulo conseguia muito, de uma forma muito articulada, né, direcionada pelo Espírito Santo, se mover tanto com palavras quanto com demonstração de poder. E eu falo assim, poder porque a gente pensa em sinais, maravilhas, profetizar, aquela coisa toda que a gente vê em alguns lugares. E eu estava recordando em Atos capítulo 1, que fala que o Espírito Santo ia vir, né, e vocês receberão poder pelo Espírito Santo para testemunhar. E aí, eu queria saber o seguinte, o que seria esse testemunhar? Que é colocado lá em Atos 1, vocês receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, receberão poder e serão testemunhas. Então, a pergunta é, o que seriam essas testemunhas? É uma testemunha de pregar a palavra? É uma testemunha de manifestação de sinais? O que seria esse entendimento para vocês? Eu entendi, Mariana. Excelente pergunta. A gente vai definir algumas coisas aqui, né? Mariana, abra a Bíblia para mim, em Romanos 1,16. E lê para mim, por favor.
aqui. Deixa eu pegar aqui. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, vamos definir uma coisa aqui. O evangelho é basicamente o poder de Deus. Então, se existe um evangelho que não tem o poder de Deus, isso aí pode ser tudo, menos o evangelho. É claro que existem pessoas que deturpam esse poder de Deus. Não são a maioria, você entendeu? Então, a gente não pode ter essas pessoas como regra. Isso aí é exceção do evangelho. Porque Jesus mesmo disse que naquele dia, ó, muitos chegarão... Pai, em seu nome, Jesus, em seu nome eu expulsei demônios, curei enfermos, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, praticantes da iniquidade, né? Aqueles que é a iniquidade, a anomia, aqueles que não praticavam a lei de Deus. Então, a gente sabe que muitas pessoas usam desse artifício, é a mesma coisa dos filhos de Seba. A pergunta, ela tem esse sentido. Só que o problema deles ali, porque eles não tinham poder, e eles tinham toda a literatura, né? É a mesma coisa que eu pegasse hoje, assim, gente, ó, um exemplo. Eu pegasse um livro de feitiçaria, começasse a ler e tentasse fazer. Eu não ia conseguir, porque, tipo assim, eu tenho que estar escrito, mas existe todo um ritual. Então, para o evangelho, você tem que ter esse poder. E o que é o poder de Deus para ser testemunha? Essa testemunha, sabe o que é, basicamente, na teoria, o que é a testemunha? É Paulo. Paulo, em Atos 19, ele é a testemunha do evangelho. Ele falava sobre o Messias, falava sobre o evangelho de Deus. A gente vê que em Romanos 1 diz que o evangelho não é de Jesus Cristo, o evangelho é de Deus, dado pelos profetas. Então a gente vê o que é ser testemunha. É você pregar o evangelho de Deus, pregar as leis de Deus, e essa pregação ela vem dotada de poder. Porque o que vai validar a sua mensagem é o poder. Por que adianta eu falar de salvação? Imagina Paulo, Atos 19. Paulo está pregando e fazendo aquele grande discurso que teólogos dizem ser 8 horas, e nisso vale uma crítica, né? Seu pastor lá está pregando 1h20, você já está chateadinho porque você tem que ir embora, porque você tem que lanchar, porque você tem um programa para assistir, você tem uma série para assistir, e naquele tempo as pregações eram dias. Então a gente vê com a pregação, para você ver como é que a gente vai andando para outros caminhos, mas é isso aí, é Deus falando. Alguém aqui está reclamando do tempo de pregação do seu pastor. Fique ligado, meu irmão, não faça isso não. Deixa o homem falar, é Deus. Então a gente vê que essa pregação, ela vem dotada de poder. Primeiro ela vem a gerar arrependimento nas pessoas. A gente sabe que quem gera isso é o Espírito de Deus. Mas acontece uma coisa muito inusitada nesse capítulo. O que acontece? Tem um cidadão lá, que eu não sou bom de gravar nomes, mas o que ele acontece? Ele está na janela, dorme, cai e morre. Simplesmente isso. No meio da pregação de Paulo. A gente vê que depois da pregação, Paulo vai lá, o abraça, o conforta e ressuscita ele. Então isso, na prática, é o evangelho de Deus, é você ser testemunha do evangelho de Deus. Porque hoje, por causa da nossa teologia, nós afastamos o poder de Deus. Por causa da nossa teologia, nós não acreditamos mais em profecias. Por causa da nossa teologia, não acreditamos mais em cura. O dom de cura, gente. A gente vê que no capítulo 19, o povo pegava a toalhinha e o avental de Paulo, jogava nos outros, curava. Imagina o nível de testemunho que não era esse. Ao ponto de uma toalha que o cara estava pregando, enxugava, jogava. O cidadão pegava, jogava no enfermo, o enfermo era curado. Agora imagina o tamanho desse testemunho, e nós perdemos isso por causa da nossa teologia. Por que vocês acham que existe avivamentos? Em tempos e tempos existe um avivamento. Porque nós esquecemos disso. Nós esquecemos dos dons de Deus, do poder de Deus. Aí tivemos avivamento em Azusa. Aí, de repente, esquecemos do poder de Deus e teve um grande avivamento no G12. Gente, às vezes eu falo do G12,
algumas práticas, mas eu sou fruto do G12. Eu fui para a igreja, eu conheci a Deus por causa do encontro. Então, o encontro para mim foi bênção. Entendeu? Era um método. Assim como o avivamento da Rua Azusa foi um método de dar um prosseguimento na palavra. Então, sim, a gente vê que em tempos existe esse avivamento. É porque nós esquecemos do nosso papel como testemunha e o que eu, como testemunha, tenho que fazer. Então, assim, é difícil falar, porque às vezes eu não conheço vocês, às vezes vocês são de igrejas tradicionais e as suas teologias ou a sua doutrina é diferente da nossa, né? E tudo bem por isso. Mas a nossa doutrina, a nossa religião, ela é dotada de poder. É o poder de Deus, é o poder de Deus na salvação, é o poder de Deus na cura, é o poder de Deus no milagre, no sobrenatural. O que é o sobrenatural, gente? Se não é o poder de Deus, né? Então, assim, nós temos que entender isso. Ser testemunha, que tem Atos 2, é isso. A gente levar a palavra de Deus, levar essa boa nova, né? O evangelho é essa boa nova da salvação. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas teve um que sacrificou por nós e nos deu esse direito de ser chamado filhos de Deus. Então, o poder de Deus é isso. Ser testemunha é isso. Mas essa mensagem carregada de poder. É você estar com uma dor de dente e a gente orar e seu dente ser curado. Você está com câncer, a gente orar e esse câncer ser curado pela fé. E isso acontece. Não pode, às vezes não acontece no nosso meio, por falta de fé da gente. Às vezes você está na igreja lá, a pessoa vai um paralítico, o cara vai olhar, os caras, às vezes, da rua, descrente, fica na expectativa, nossa, será que vai? E você já tranca o coração e fala assim, não vai dar certo não, ainda vai queimar o filme nosso ainda. Quantas vezes vocês já viram isso? Fala, vai queimar o filme dos crentes, olha lá, o cara tentando fazer o outro levantar. É claro que, gente, que existem loucuras, né? Então, loucuras é exceção, a gente fala da regra. Então, como é que eu vou ser testemunha? Eu sou testemunha igual Paulo foi. Por que Paulo conseguia executar esse tanto de milagre e às vezes nós não conseguimos? Isso é uma pergunta para refletir, né? Qual era a diferença de Paulo para nós? Qual era a diferença de Pedro para nós? Qual era a diferença de Apolo para nós? Então, temos que identificar qual é essa diferença. Às vezes, estamos praticando coisas erradas ou, às vezes, é só falta de fé mesmo no sobrenatural de Deus. Eu não sei se eu consegui te responder, Mariana, mas é basicamente isso. Mas isso também dá um tema de uma aula. Ser testemunha, ser fé, poder. Então, é isso. Vamos voltar para a pergunta. Alguém tem mais uma pergunta para a gente voltar para fazer do Cadu? Deixa eu ver onde eu parei. Agora é uma boa, hein? Vemos descrições e distinções do batismo de João, arrependimento, e do batismo em nome de Jesus. A diferença desses batismos e se assemelha ao batismo que temos hoje? Isso aqui é tipo a caixa de Pandora, né? Porque quando a gente fala de batismo, aí você pergunta qual batismo? O batismo do Espírito Santo? O batismo da igreja presbiteriana, que é o mesmo da igreja católica, né? Que é só por aspersão? Ou o batismo das igrejas batistas, né? Porque já... Igreja batista, gente, por definição, tem que submergir o seu membro. Porque senão é igual uma igreja pentecostal que não comemora uma festa de Pentecostes. É de difícil entendimento. Então é o seguinte, o batismo de João era um batismo de purificação, né? Porque naquele tempo, os judeus, eles acreditavam não, eles tinham por lei, né? Que tinha certos atos tornavam as pessoas impuras. Vocês querem um exemplo? Por exemplo, a mulher no seu tempo menstrual, ela era considerada impura. Então, ela tinha que fazer esse mergulho, fazer esse batismo para que ela pudesse
ser pura novamente. E isso aí era todo mês, gente. Acabou o ciclo, mergulho, batismo e voltava. Então, assim, os judeus, eles tinham essa ideia de batismo de purificação. Hoje nós temos uma ideia de batismo de salvação, né? Nós entendemos que o batismo faz parte do nosso processo de salvação. E esse batismo nada mais é do que um ato público de confissão de fé, dotado de poder de Deus. E é um mandamento. Mas é basicamente isso. E no caso do batismo de João, ele era um batismo de purificação. O que acontece? A pessoa comeu uma carninha de porco, ficou impura. Vai lá e batisma para purificação. A pessoa cometeu algum tipo de pecado que era condicionado à impureza. Aí tinha esse batismo que servia de purificação. Mas hoje, se a gente for falar de batismos, né, é um assunto muito amplo. Porque, por exemplo, vocês querem um tema geralmente, de muito debate sobre batismo? O batismo bíblico de hoje é feito sobre o nome de Jesus? Ou é feito igual Mateus 28 fala sobre nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Essa eu quero que cada um responda. Abre o microfone e responda. Na sua opinião, qual é o batismo correto? Cadu, o Edson e o Ronaldo por último. Vai lá, Mariana. Abre seu microfone. Magali, Gorete, Cristiane. Todo mundo abre seu microfone aí e dá sua opinião. E não, que nem eu falei, não existe opinião errada. Mateus 28, só para eu voltar lá no texto. 28. Deixa eu achar aqui. (19 e 20). Eu vou ficar com Mateus 28. 28? Tá. Eu. Tudo tá? bem. O próprio Jesus falou isso, então tá falado por Jesus, faz assim, faz assado, pronto. É a minha opinião. Para mim, é nome de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Tá certo. Mais alguém? Eu também concordo. Sim. Gente, é mais gente para responder, hein? Eu quero deixar essa para o Edson. Liga seu áudio. Ela pergunta de novo. O batismo correto, porque a Bíblia ela relata de 2 batismos. É porque eu esqueci de falar, né, gente? Mas o batismo de Mateus 28 só aparece uma vez na Bíblia. Todas as vezes que aparece batismo é em nome de Jesus. Então, assim, só para dar um contexto, todos os discípulos, todos os apóstolos batizavam em nome de Jesus. Não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Só para dar um contexto. Eu dei um texto de um, mas não falei da outra parte, né? Então, assim, a gente vê que todo o restante do Novo Testamento, ele traz para nós essa forma de batismo. Então, vai lá, Ronaldo, qual que é a sua opinião? Levando em consideração que os discípulos eram batizados em nome de Jesus e levando em consideração que a questão da Trindade é raiz católica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo já está errado, só existe um Deus. Mas o batismo é uma questão confusa para os nossos dias, né? Quando se trata de batismo, o batismo não é como o batismo de João, não é como o batismo, né, dos judeus, que era uma lavagem, ele não fazia apenas uma vez, era várias vezes. Nossa, é uma expressão de fé. Isso depende muito de como a pessoa crê, né? Eu, se eu fosse batizar, já batizava no meu nome, era meu discípulo. Vai lá, Cadu. O Ronaldo ajudou muito, hein? Eu tenho que escutar vocês. Às vezes eu não entendo o que vocês pensam.
Olha, eu sempre olhei muito para Atos, já que a gente está falando de Atos, né? 2:38, que é o Abre e lê arrependimento para em nome. nós. Abre e lê. Ó, Pedro respondeu: arrependam-se, porque essa é uma pregação emblemática, né? É a pregação dos 3.000, né? Lá. E arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Tá. Fico muito com esse. Mas é uma discussão incrível, né? Eu ia até fazer uma outra pergunta. Se ela é uma confissão de fé, se nesse modelo que o Ronaldo colocou, a confissão de fé, por que então há regras para ela acontecer? Isso é muito fácil. Mas deu. Não, peraí. Não, Edson. Mas chega que coçou para responder. Dá a sua opinião, Edson, aí eu vou continuar. Aí eu vou deixar um pastor renomado igual o Edson falar. Eu tenho a minha versão. Tá. Amém. Pessoal, eu vou ficar com o seguinte: eu batizo no nome do Pai e do Filho, na realidade do Espírito Santo. Presta atenção. Bíblia Judaica, Mateus, vai dizer o seguinte: portanto, vão e façam de talmudim, ou talmidim, entre pessoas de todas as nações, imergindo na realidade do Pai, do Filho, de Ruach Kadosh. Ou seja, é um entendimento de viver numa dimensão aonde existe o Pai e o Filho, porém existe o Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Vou falar para vocês algo aqui. Nós não somos trinitários. Eu estou falando de mim, tá? Quando eu falo nós, estou falando de mim. Não sou uma pessoa trinitária. Como assim trinitária? Eu não vejo a trindade. Vejo a palavra do Senhor que só existe um Deus. E existe o Pai, existe o Filho. O Espírito é o próprio Deus. Então não é a outra pessoa. Não é uma outra pessoa. É o próprio Deus. E se você for adentrar mais para Atos, você vai ver que o Espírito é o poder de Deus. É a unção de Deus, é o poder de Deus, é a manifestação de Deus através do seu poder. Então, o nosso entendimento, nós respeitamos você que tem um outro entendimento, mas nós imergimos na realidade. Ou seja, trazemos a pessoa para entender, compreender o que a fé proposta por Jesus nos trouxe. Viver uma realidade no qual você vai encontrar, primeiro, um só Deus, com Machia, o Salvador, e o poder de Deus atuando em nós para a operação de milagres e até o poder da salvação. Amém? Amém. Falei, gente, que esse assunto é polêmico. E lembrando que a palavra trindade não existe na Bíblia, né? Ela é um conceito e uma crença. Sim. Importante fazer essa distinção, porque ela não existe, essa palavra. Ela não aparece no texto bíblico. Sim, dá para a gente falar uma aula também sobre trindade, né? Porque é muito conceito e pouca Bíblia, né? Mas vamos voltar lá, gente, pela batismo, né? Então, eu fico com o batismo de Atos, em nome de Jesus, mas eles são basicamente a mesma coisa. Você sabe o que é o engraçado? Por exemplo, eu não estou falando da opinião de vocês, mas assim, se fosse como regra, beleza. Se Jesus fez assim, nós vamos fazer assim. Imagina. Jesus era o quê, gente? Um judeu, não era? Jesus deixou de ser judeu? Sim ou não? Jesus abriu mão de alguma prática judaica? Então, se eu vou partir do princípio dessa regra, que tudo que Jesus fez eu faço, temos um problema, né? Temos um problema. Assim, não é uma coisa de se pensar? Aí você dá pensando assim, por que Jesus fez, por que eu não posso fazer? Primeira coisa, em momento nenhum a Bíblia te impede de fazer nada que Jesus fez. A não ser a circuncisão, né?
Mas é claro, se você for judeu, ainda vale para você, é mandamento. Mas assim, então vamos pensar, por que a teologia, por isso que a gente fala que muita coisa é movida por teologia. Qual o direito que eu tenho de pensar uma coisa no texto, tirar a meu bel prazer e colocar outras? Por exemplo, os 10 mandamentos. Alguém acredita que os 10 mandamentos são coisas válidas para o dia de hoje? Sim ou não? Quem acha que sim, faz assim. Quem acha que não, faz assim. Para me ver. Sim. Qual que é o quarto mandamento, Edson? Lê para nós. Profeta Edson. Guardar o dia do Senhor, Shabat. Qual é o dia? Sábado, Shabat. Sábado. Os cristãos, em geral, guardam o sábado como o dia do Senhor? Não. Tá vendo o perigo disso? Então, assim, por isso que eu amo teologia, porque a gente vai se aprofundando tanto, e o negócio vai torcendo a cabeça da gente. Às vezes a gente acha que está muito certo, e de repente está muito errado. Aí você já fica pedindo, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, o que eu faço? Me ilumine a minha cabeça, né? Mas é isso. Então, assim, a gente não pode pensar coisas na Bíblia neotestamentário, porque parece que o Velho Testamento não existe, né? O Velho Testamento só existe para mim lá pensar as bênçãos. Todas as bênçãos de Abraão, ó, é minha. Mas as leis deixa para eles lá, que é tudo de judeu, não é meu não, você tá doido. Então é isso. Então a gente tem que ter cuidado sobre isso, porque tem muitas coisas que tá bem explícito no texto. Por exemplo, vamos só dar ler para mim, Cadu, Mateus 5,17. Vamos ver a opinião de Jesus. Se Jesus falou, está falado, né? E eu concordo com isso. Jesus falou, realmente está falado. Mateus... Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Continua. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Tá bom. Gente, quem falou isso aí? Jesus. Aonde foi? Sermão da Montanha, né? Sermão do Monte. Vou abrir aqui na minha Bíblia de papel, irmão, que eu voltei a gostar da minha Bíblia de papel. Presente do meu amor. E ela tá aqui, minha esposa. Vocês nunca viram ela não, né, gente? Acho que ela tá arrumando cabelo hoje. Ela tá aqui, a Jéssica. Tá meio tímida, mas um dia ela aparece aí. Vai me matar depois disso, mas tudo bem. Vamos lá, Mateus 5,17. Não penseis que eu vim destruir o quê? A lei e os profetas. De que Jesus estava falando aqui, gente? O que é a lei e os profetas? Não é a lei de Moisés? Beleza. Não pense que eu vim destruir a lei e nem os profetas. Eu vim cumprir. Quando você tem uma Bíblia de estudo, você pega essa palavra cumprir, ela é pleuro, né? Pleurona, que o sentido dela é completar. Então, esse cumprir aqui está meio fora da tradução real dela. Então, se a gente for ler com o real sentido da palavra cumprir, não penses que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, eu vim para completar. Sabe por quê? Porque faz todo sentido com o restante. Com toda certeza vos afirmo que os céus e a terra passarão, e nenhum i ou nenhum traço dessa lei se omitirá, tudo que se cumpra. Gente, eu li tudo errado, vamos de novo, né? Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou nenhum traço da lei se omitirá. Nenhum traço se omitirá da lei, que tudo se cumpra. O que a Bíblia, o que Jesus quis nos dizer aqui? Que até que, gente, já se passou a terra e os céus? Tudo se cumpriu? Não.
Então, nenhum traço dessa lei passou, gente. E quem falou isso aqui? Jesus. Então, se a gente vai partir do pressuposto que tudo que Jesus falou está falado, porque ele é Jesus, então acho que a gente tem um probleminha aí, não tem? Não, só que ele não para por aí. Ele continua. Versículo 19, Mateus, vamos lá, Mateus 5,19. Quem tiver com a Bíblia aberta, acompanha. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. E aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. Gente, vamos definir o que é reino dos céus? O que é reino dos céus? Alguém abre o microfone e me fala. Menos os três de cima, graduados aí. O que é reino dos céus? O que é reino dos céus, Cadu? Justo eu falei, não sou graduado, não, eu quero aprender, ora. Justiça, paz e alegria no espírito? Não, vou ser mais rápido, porque eu olhei a hora aqui, já é 9h05 e eu falei que ia ser rápido. Mas vamos lá, ainda falta 3 perguntas do Cadu que a gente não terminou. O que é reino? O que faz parte de um reino? Vamos pegar aqui na Inglaterra. O rei da Inglaterra, ele é rei de quê? Não é de toda a Inglaterra? Então, nós servimos um Deus que criou tudo. Então, ele é rei de tudo. Quando a gente fala tudo, gente, é tudo. Então, como assim uns vai ser maiores e outros vai ser menores? Mas presta atenção no detalhe aqui, ó. Aquele que violar um desses menores mandamentos e ensinar. Então, primeiro é violar. Se você viola um dos menores mandamentos e ensina alguém a violar também, você vai ser considerado menor no reino dos céus. Vou fazer uma pergunta bem prática aqui, ó. Quem criou o inferno? Deus? Deus. Deus não criou tudo? Então Deus ele reina sobre o inferno também? Sim ou não? Sim. Sim, porque ele que vai mandar pessoas para lá, não é? Teoricamente. Então, se Deus reina até o inferno, qual seria esse ser menor no reino de Deus? Na sua opinião? Eu não quero falar nada, vou deixar só para vocês pensarem sobre isso. Ser menor no reino de Deus. A gente entendeu o que é reino de Deus. Por isso a gente falou de trindade, né? A gente tem que falar a definição do que é Deus primeiro. Mas a gente está falando de outra coisa aqui. O que é ser menor no reino de Deus e o que é ser maior no reino de Deus? Fica essa tarefa para casa, lê Mateus 5, 4, 5 e 6, porque aí você pega todo o contexto e entende do que Jesus vem falando. Então aqui tem uma coisa muito interessante e muito difícil, né? Porque, de repente, Jesus fala que não veio para anular a lei. Literalmente, falou que não veio para anular a lei. E ele vai a mais. Ele diz o seguinte, que não vai passar céu e terra, e a lei ainda vai estar valendo. E ele vai mais ainda. Aquele que praticar e ensinar será menor no reino de Deus. E hoje sabemos que o reino de Deus é tudo que ele criou. Então, o inferno, a condenação final, faz parte desse reino, é uma coisa de se pensar, não é, gente? Deixa eu voltar para as perguntas, que a gente embalou para o outro lado. Eu não lembro nem qual que foi a pergunta que a gente parou aqui. Deixa eu ver se eu acho. A gente falou do batismo, né? Entramos no... E caímos em Mateus 5,17. Tá vendo como a palavra de Deus é viva e eficaz? Então é isso, gente. O batismo é isso. Então, tem gente que batiza em nome de Jesus. Então, hoje, basicamente, todos os batismos, né, são feitos em nome de Jesus. Porque é isso que os apóstolos faziam. Então, assim, aí chega a questão. Tudo que Jesus fez, nós temos que fazer, então nós temos que virar judeus. Então, nós partimos do pressuposto que tem coisas que a Bíblia faz e ensina que não são para nós. Não é verdade? Porque se fosse assim, a gente tinha que circuncidar, a gente tinha que fazer vários ritos que a Bíblia ensina e hoje nós não fazemos. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, em Atos 14, que fala de Filipe e o eunuco.
Felipe, qual que era o processo do batismo dele? Ensinou, pregou, foi lá e mergulhou ele. Hoje a gente vê que, por exemplo, há todo um sistema, né, no batismo, há todo um sistema na ceia, que é tudo coisa a discutir, gente. Isso é tudo o quê? Tradição. Isso é tudo tradição. E a tradição é boa ou ruim? Depende. Entendeu? Tem tradições que são boas, tem tradições que são ruins. Por exemplo, 30 anos atrás não existia bateria dentro da igreja. Deus que me livre se falasse de bateria. As irmãs saem de calça jeans, Deus que me tá tudo endemoniada. Eu tava brincando com o Leonardo, irmão, o profeta Leonardo, né, irmão do Ronaldo. A gente tava nesse encontro aí, final de semana, e ele sempre de calça, né? Eu falei, irmão, sua congregação lá não permite usar bermuda. Tem uso e costume, assim, gente, toda de forma respeitosa, né? Mas, assim, esse tipo de tradição, há 20 anos atrás, era inegociável. Você ter televisão dentro da sua casa, não existia isso. Isso era coisa de endemoniado. E a gente vê hoje programas e programas de TV evangélicos, canais no YouTube, nós aqui hoje na internet, né? Então, assim, a gente tem que usar tudo que Deus criou a nosso favor. Com esse advento agora das IAs, né? Dessa inteligência artificial. É claro que você não vai pegar um sermão, né, na IA, né, irmão? Mas nós temos que usar ela a nosso favor. Tudo que você puder usar essas tecnologias, porque a gente sabe que tudo que existe hoje foi ligado no céu, né? O que foi ligado no céu é ligado na terra. Então, tudo que acontece aqui já aconteceu lá primeiro. Então, se tudo que aconteceu lá primeiro, nós temos que usufruir disso. Então, é isso. Aí pra você ver, né? Tá no batismo de novo, né? Então, é isso. Vamos pular esse batismo. Qualquer dia desse nós abrimos uma live e começa a falar de batismo, trindades, trem tudo. De sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu Gente, peraí, vamos botar ela de novo. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. O que podemos aprender sobre essas práticas de Paulo? Me parece pouco estranhas para os nossos dias. Assim, a gente vê muito pregador aí. Gente, eu vou usar neopentecostal, mas não criticando, né? Porque se for para me incluem dentro do neopentecostalismo. Mas a gente vê muita loucura por aí, cara. O cara enxugando suor e mandando, fazendo igual o Paulo, entendeu? Então, assim, é estranho, entre aspas. É porque, sabe que, na minha opinião, o que é isso? É falta de fé e falta de poder. É a pergunta que eu fiz agorinha, né? Se acontecia com Paulo, por que não pode acontecer com a gente? Qual é a nossa diferença entre nós e Paulo? Nós e João, nós e Pedro, nós e Apolo, Áquila, Priscila, qual é a diferença entre nós e eles? Eles eram pessoas super ungidas a fazer o serviço de Deus ou não? Então, assim, a prática parece estranha, sim, Cadu. Parece ser muito estranha, porém, era para ser comum, era para ser uma coisa corriqueira. Aqui, para você ver, agora, esse texto aqui também dá outra aula. E subindo, partindo o pão. Atos 20, 11, né? Esse partir do pão referia-se a uma cerimônia ou somente uma refeição específica? Gente, essa aqui é o bom de você conhecer a Bíblia e conhecer o povo da Bíblia. Quem que é o povo da Bíblia? Os judeus, né? Então, quando a gente fala de comida e de refeição, ela tem todo um contexto muito diferente para nós hoje, né? Às vezes, o almoço da sua casa está pronto, uma pessoa está comendo na sala, outra está comendo na cozinha, um está no telefone, todo mundo no telefone, vendo, e não há um certo tipo de referência. Os judeus levavam a comida tão a sério, mas não os judeus, né? Deus. Vamos deixar bem claro, Deus. Porque as leis de Moisés foi dada para quem? Para nós. E quem deu a lei de Moisés? Foi o próprio Deus. Então, por que Deus
Existem mandamentos que eles são supra-racionais. Nós sabemos que matar é errado. Você precisa de mais de 2 neurônios para saber que matar é errado, de acordo com a ética de Deus? Não, né? Porque se eu e você somos a semelhança do Deus, se Deus nos fez a imagem e semelhança, se eu matar outra pessoa, basicamente eu estou matando a semelhança de Deus. Então nós entendemos que isso é errado. Não precisa nem de muita explicação. Mas por que comer camarão é pecado? Por que Deus estipulou isso, gente? Por que comer carne de porco é pecado? Por que comer peixe de couro é pecado? De acordo com Deus e sua lei bíblica. Não dá para entender, né, gente? De verdade. Alguém consegue entender? Hoje, muito se fala, porque a carne de porco era bactérias e tal, mas isso é um estudo nosso hoje. Eu quero ver um judeu lá, ó, descendo do Sinai, saindo do Egito, acostumado a comer tudo isso, e de repente Deus fala assim, peraí, vamos riscar metade disso aí, isso daí vocês não podem comer. O que Moisés deve ter escutado de questionamento, né, gente? Fala assim, mas por que um camarão é tão gostoso? Nossa, uma carne de porco na panela de lata é tão boa. Por que eu não posso comer? Porque a cultura judaica, a cultura bíblica, né? Ela tem muito disso. Porque você quer ver uma coisa que a gente passa batido? Gente, é 9h15, meu Deus. Só vou terminar essa. Cadu, depois eu vou mandar uns áudios no grupo lá e a gente esclarece tudo isso aí, porque não vai dar tempo, não. Ainda tem que fazer a parte dos anjos aqui, a ativação com os anjos, com o profeta. Então é o seguinte, eu quero trazer o seguinte, esse tipo de coisa dá uma aula também. 2, 3, falando sobre comida e como Deus enxerga isso. Uma coisa que nós cristãos passamos batido, a gente enxerga pecado em tudo, gente. Por exemplo, como é que é o nome? Meu Deus. A gente enxerga pecado em tudo. É fofoca, é inveja, é roubo, é morte, é tudo. Mas tem uma coisa que, por exemplo, Paulo fala que esse cidadão não vai herdar o reino dos céus, por exemplo, a gente esquece. E praticamente que é o pecado de estimação de todo crente. Que é o quê? Glutonaria. Por que uma pessoa que come demais não vai herdar o reino dos céus? É uma pessoa boa, gente. Ela não faz mal para ninguém. Ela dá dízimo, ela oferta, ela ajuda os necessitados, o órfão, a viúva, o estrangeiro. Ela é uma pessoa piedosa, de oração, de intercessão. Mas por que essa pessoa, só porque ela come demais, ela perde a salvação? Por que isso é um pecado? A gente vai vendo isso no decorrer da Bíblia, que não existia, que toda vez... Vocês perceberam que toda festa bíblica ela é baseada em comida, em uma festa, em uma cerimônia? Qual que é o rito que nós seguimos hoje? Que os cristãos seguem hoje? Os cristãos. Existe um rito. Que geralmente todo primeiro ou segundo sábado ou domingo na sua igreja vocês fazem. A ceia. E por que ela é com comida? E por que Jesus estava com comida aquela vez? E por que os discípulos criticavam Jesus escutou a crítica que os seus discípulos não lavavam a mão para comer? Entendeu? Por que a gente não pode comer sangue? Por que a gente não pode comer comida consagrada? É um tanto de porquê que a gente não pode, porque agora eu não consigo explanar sobre isso. Mas vocês entenderam como Deus enxerga a comida e como Deus nos enxerga? Por exemplo, em Atos 15, a gente viu que a gente é proibido de comer o quê? 2 coisas. Essa é proibida mesmo. As outras coisas a gente pode falar, argumentar, mas tem 2 coisas que está proibido. É comer sangue. Está proibido. Você é cristão, você come sangue, está enrolado. E se você come comida consagrada a ídolos, está enrolado também. Aquela época lá era o tempo de Diana, tempo lá de Éfeso, mas nossa época é o quê? Tá chegando, gente. O frio já chegou e tá chegando junto com ele o quê? Festa junina. Aí você vai lá na barraquinha comer um delicioso arroz doce, um delicioso feijão tropeiro, e com isso a capetada vai entrando junto. Mas sim, mas não dá tempo de explanar. Mas vocês entenderam?
como Deus enxerga a comida e como Deus enxerga as refeições. Por que Deus estipulou a ceia numa mesa de Páscoa, onde estavam todos os elementos, o pão, a carne, a erva amarga, o ovo, a galinha, o osso de galinha? Porque a mesa da ceia de Jesus não tinha só o pão e o vinho, né? E é vinho, gente, não era suco de uva. Por que Jesus estava fazendo naquele momento? Por que Paulo estava correndo para a festa de Pentecostes? Por que os discípulos de Jesus não podiam comer comida com farinha? É um tanto de coisa, gente. Você entendeu? É um tanto de coisa que sim, dá para a gente aprofundar. Mas isso é só para vocês entenderem que Deus tem uma visão diferenciada sobre comida, sobre refeição e sobre o partir do pão. Então, assim, a gente vê que toda reunião dos discípulos tinha o quê? O partir do pão. E o que era esse partir do pão? Era a ceia. Para a gente é partir do pão, mas para eles era a ceia. Era aquele momento de confissão de fé, um mandamento de Jesus Cristo. E assim, quando a gente traz para o Velho Testamento, aí que as coisas ficam muito mais complicadas. E a gente se complica mais, né? Porque quando a gente entende o valor da refeição, o valor da comida e como Deus enxerga isso, é muito complicado. Cadu, vou ter que te responder depois, já é 9h20. Eu achei que eu ia falar 20 minutos, mas glória a Deus por isso. Muito obrigado, meus irmãos. Se tem alguma dúvida, eu sei que nós entramos hoje em temas espinhosos, temas difíceis, mas sabemos que quem convence, né, o homem da verdade, da justiça, do juízo é o Espírito de Deus. E que o Espírito de Deus venha te trazer esse entendimento e não deixar ninguém aqui com dúvida, ninguém aqui com questionamento, com alguma coisa que possa abalar ou prejudicar a sua fé. Lembrando que Ronaldo está aqui, pastor Ronaldo, profeta Ronaldo, pastor Carlos Cadu, o profeta Edson, que está aqui para orar, para conversar com você a respeito de alguma dúvida, alguma coisa que eles falaram, que eu falei. Estamos disponíveis para isso durante a semana. A gente não tem problema, não. Amanhã, se tiver com alguma dúvida, pode mandar no grupo. A gente responde no grupo. Se for uma coisa mais difícil a compreensão ou for uma coisa mais pessoal, pode mandar para o profeta Edson lá, que depois ele manda no nosso grupo lá. E a gente vê de uma forma mais simples de responder. Amém? Então, muito obrigado por esse tempo, né, Deus? Por esse tempo de compartilhamento. A gente podia fazer uma coisa muito legal, né, na vida do Espírito. Todo final de temporada, né, rola uma ceia, né? A gente podia fazer isso no final, uma ideia, né? E no final das nossas aulas nós fazemos um partir do pão virtual. Cada um na sua casa, mas nessa comunhão. Amém? É isso então, profeta Edson. Pode ir com amém, amém. Amém. Pessoal, nós vamos fazer uma ministração agora, mas antes eu queria falar para vocês a respeito daquilo que foi falado hoje, tá? Como o Natan já acabou de dizer. Se você tem alguma dúvida, se tem alguma coisa, é só perguntar. Sobre o que o Ronaldo falou, sobre o que eu falei, o Carlos e o Natan. Nós temos uma visão, a visão da restauração, tá? Provavelmente, se você acompanha algumas pessoas, essas pessoas têm essa visão, talvez nunca expressou, tá? Para você está com muito tempo com algumas pessoas que têm a mesma visão que nós, mas que simplesmente nunca expressou publicamente essa confissão. Então, nós vamos estar fazendo aqui. Eu vou estar encerrando a gravação da aula agora, para nós partirmos para a ministração com os anjos, tá? O que vai ser essa ministração? Foi aquilo que eu falei. Eu vou estar orando com vocês a respeito de nós estar pedindo auxílio aos anjos agora, para identificar em nós qualquer tipo de cativeiro, traumas e feridas na alma. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou estar abrindo agora a turma de restauração. Talvez você pense, como assim, profeta? Às vezes você está paralisado, você está travado em alguma área da sua vida e não
tem uma resposta para isso. Então, é necessário você saber o que está acontecendo para que você possa estar fazendo o quê? Você possa estar trabalhando na causa e não nos sintomas. Nós trabalhamos com a restauração na causa, buscando tentar sanar a causa e não os sintomas. Entendeu? Por quê? Porque os sintomas, se você trata ele hoje e não trata a causa, provavelmente com o tempo, ao passar do tempo, novamente você vai ter isso. Deixa eu estar. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu encerrar a aula? Ficou alguma dúvida? Não? Amém. Então vamos parar aqui a gravação, porque eu não quero deixar gravado isso aí. Se alguém tiver interesse, depois nos procura para ser ministrado pessoalmente. Shalom, shalom, pessoal que vai assistir essa aula gravada. Deus abençoe vocês.